começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, É a bola, é a bola, é a bola. e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Nona rodada acontece toda ela do estadual nesta quarta-feira e nós vamos tirar informações do grupo B do campeonato estadual. Vamos encontrar Rogério Vidimantas de novo. Aonde você está, Rogério? Um abraço. Um abraço, Thiago, amigos do Futebol na Canela. Rodando pela região aqui, é lógico, com informações das equipes que disputam o campeonato estadual, chegando já quase nessa reta final de primeiro turno. Os jogos acontecem nesta quarta-feira, depois no domingo. Teremos ainda mais uma rodada no meio de semana. Rapidinho vai acabar essa primeira fase com os classificados para a segunda etapa do campeonato estadual, Thiago. Pois é, Vidimantas, e a rodada tem a estreia do Urso, né, no segundo turno. O Urso que vai até Dourados, né, pegar o 7 de Dourados, o 7 que vem do empate com o Iviema, um bom resultado, né, mas mais uma expulsão, mais um jogador do 7 expulso, não é isso mesmo, Vidimantas? Na verdade foram dois, né, Thiago? Primeiro, falando do Urso, o Urso iniciando a sua caminhada nesse retorno do campeonato estadual com 3 pedreiras fora de casa, né? É o que prevê a tabela do campeonato, 7 nesse final de semana, depois o Itaporã, depois o Itaporã no próximo fim de semana, e ainda o Corumbaense na quarta rodada desse retorno do campeonato estadual. O Urso que precisa consumar alguns pontos para poder ratificar a boa do primeiro turno e ficar longe, principalmente, da zona de rebaixamento e sonhar com a classificação. Em relação ao 7, foram 2 jogadores expulsos pela partida contra o Iviema no último domingo, um deles o Maceió. A terceira expulsão do zagueiro Maceió neste campeonato estadual. Joga, cumpre suspensão e é expulso o Maceió. Mesmo assim, a diretoria, conversei com o presidente Efraim Barbosa a respeito dessa situação, que haveria algum tipo de conversa com o Maceió. Ele disse que não, que considera uma situação normal de jogo. Segundo ele, é um jogador de confiança do técnico José Marcelo, e além de tudo, um dos líderes do elenco, e que tem trâmite livre com a diretoria, inclusive um dos jogadores de confiança. Por isso, segue no elenco do Sete Dourados, que precisa, lógico, superar esse momento, essa fase de discussões, para que o time tenha condições de buscar um bom resultado contra o Urso. O Urso que tem feito boas partidas fora de casa, apesar da derrota no último jogo para o Baviraense por 3-0, mas que teve o jogador, o goleiro Cleiton, o segundo principal jogadores expulsos, ainda com 20 minutos do primeiro tempo, e realmente dificultaram as coisas para o Urso e facilitaram e muito para o Baviraense, que soube aproveitar disso para fazer o placar de 3-0 ainda no primeiro tempo. Jogo complicado para o 7, jogo difícil para o Urso, mas esse empate, você disse que foi bom para o 7 lá em Viena, só será bom de fato se ele confirmar uma boa campanha jogando em casa nesses próximos 2 jogos. O Urso nesta quarta e na Viraense no próximo sábado. O Vidimantas, o Maceió pediu música depois da terceira expulsão, e quem você acha que ganha, Sete Dourados ou Urso? Poderia pedir música mesmo, a terceira expulsão em 6 jogos é bastante. Agora, eu acredito que o Sete tem mais possibilidades de vencer a partida, Thiago, justamente porque a equipe do Urso, que tem um elenco limitado na sua quantidade, e os jogadores que têm, apesar de terem boa qualidade, mas até a reposição é complicada para o técnico Irani de Almeida, né? É difícil se encontrar, por exemplo, um goleiro que substitua o goleiro Cleiton, que é um dos melhores do campeonato estadual até o momento, e quem entra é um jovem goleiro, se não me engano, vai jogar o Renan ou o Calé, mas são 2 goleiros muito jovens ainda. Então, a situação é complicada para a equipe do Urso. Eu acredito mais em uma vitória do Sete de Dourados. E no Chavinha, o Itaporã, que protagonizou a maior zebra no final de semana vencendo o Águia Negra, o Vidimantas recebe o desesperado Corumbaense no jogo do turno 2-2 aqui em Campo Grande. O Corumbaense abriu 2-0, deixou o Itaporã empatar e joga o seu desespero nessa quarta-feira no Chavinha, hein, Vidimantas? Joga, mas a equipe do Itaporã, apesar de todos os problemas que tem passado, principalmente financeiras, as estão sendo solucionados, seguindo os próprios jogadores, eu conversei com alguns no último domingo lá no estado de Águia, eles já estavam bastante tranquilos em relação
Isso, a diretoria conseguiu, enfim, né, entrar em um acordo com a Prefeitura Municipal para que ajude nas despesas do clube. Isso tem acontecido agora nessa quitação desses débitos com os jogadores, já começou na última sexta-feira, no último sábado. Então, isso tem animado bastante os jogadores da equipe do Itaporã, e foi o que se viu contra o Águia Negra. Lógico que o Itaporã acabou, entre aspas, dando sorte e fazendo um gol logo no início da partida, né? Lógico que para fazer um gol nessa sorte também é competente, também que tinha, que seria aproveitar a falha da zaga da equipe do Águia Negra para fazer. E ali facilitou bastante o jogo para a equipe do Itaporã, que veio propensa a se defender e atacar apenas nos contra-ataques. Se você saindo com 1-0, facilita bastante as coisas. Foi o que aconteceu e acabou vencendo a partida depois por 2-1, numa partida, para colocar um adjetivo não tão grande assim, fantástico do goleiro Diego. Ele caçou até pensamento, foi um jogador realmente relevante no jogo. E teve bicho para os jogadores do Itaporã, cada um rachou metade ali, deu para o goleiro Diego, porque foi ele que garantiu a bronca no final do jogo. No final não, durante todo o jogo ele foi muito bem na partida. A bola que entrou porque não tinha como mesmo. Então a equipe do Itaporã bem animada por causa desse resultado, enfrenta, como você disse, um corongaense desesperado, principalmente porque está na zona do rebaixamento, 2 derrotas em casa e precisa de pontos nesse retorno. Jogar no estádio Chavinha é muito complicado, é um campo pequeno, onde os jogadores do Itaporã já estão acostumados. Eu acredito mais na vitória do Itaporã. E aí para tudo, né, Vidimantas? Naviraí vai parar para o grande clássico entre Naviraense e Ivinhema, e o único invicto entra em campo, jogo de líderes, só que o Naviraense, para virar líder, vai ter que fazer o que ninguém conseguiu ainda, vencer o Ivinhema. O que dá nesse jogão, o grande clássico da rodada, Vidimantas? Ivinhema e Naviraense, Thiago, não tem jogo mais ou menos. Não tem joguinho, tem um joguinho xoxo, tem gato, jogo, né? Não, Ivinhema e Naviraense não tem isso não. Lá, o jogo pode até ser 0-0, ou 1-1 como foi no primeiro turno. Mas o bicho pega, o jogo é pegado, as duas equipes jogam para vencer, para bater esse tradicional adversário, é um derby importante ali na região sul do estado, mas, como você disse, o Ivinhema hoje é líder, o Naviraense pode virar líder se vencer essa partida contra o Ivinhema, mas como você falou, tem que fazer o que ninguém fez, bater o Ivinhema. Por essa rivalidade, por tudo que a equipe do Naviraense vem fazendo nessa recuperação do campeonato estadual, mas também pela regularidade do Ivinhema durante toda a competição, principalmente nos jogos fora de casa, eu acredito em um empate que vai ser um resultado bom para as duas equipes. Ô Vidimantas, e para a gente fechar essa sua análise desses jogos da quarta-feira pelo Grupo B, queria falar com você de arbitragem, né? No último domingo, o clássico no Morenão, a vitória do Ceni de virada 2-1, teve o lance capital, né? A expulsão do jogador do Comercial Jefferson, que o árbitro entendeu que ofendeu ou provocou a torcida do Ceni. O futebol está ficando muito chato, Vidimantas. O árbitro entendeu isso, a regra está do lado do árbitro, mas na quarta-feira o Andrinho fez a mesma coisa, o Volcop não amarelou. Como que você enxerga essa situação, principalmente nos clássicos, né? Tem o clássico Naviraense e Ivinhema, que o árbitro vai ter que estar muito atento, porque o pau fecha em Naviraí, a gente sabe disso. O que você analisa desse fato ocorrido no último clássico aqui no Morenão? Olha, particularmente em relação a essa situação, né, a arbitragem do Paulo Henrique Palmazio, eu vejo assim, Thiago, em algumas situações, a sensibilidade do árbitro em alguns lances é o que garante uma boa arbitragem. Ele aplicou a regra, é uma questão de interpretação, o Volcop interpretou de um jeito em outra partida, o Palmazio agora interpretou de outro jeito, tudo isso é válido, realmente é assim, né? Vale a interpretação do momento. Ao jogador, o que vale mesmo é evitar que ele seja mal interpretado, foi o que aconteceu com o Jefferson depois do gol. Foi um ato desnecessário dele em relação a esse gesto de vir silêncio para a torcida adversária. Não precisava. Só que também acredito que não precisava ser tão enérgico na medida. O Palmazio valeria ali uma conversa até do vídeo com o Jefferson, pedindo para que ele não repetisse o gesto, vá mais devagar, evite esse tipo de situação. Isso
salva a arbitragem. Se ele tivesse feito isso, o jogo correria normalmente e o Ceni poderia ter virado o jogo como virou, de qualquer jeito. É uma equipe tecnicamente melhor que a equipe do Comercial, mas acabou ficando marcado pela a virada do Ceni, jogada nas costas do árbitro por causa dessa expulsão. Eu acho que o Salmásio poderia ter contemporizado essa situação e ter evitado a expulsão. Eu achei um pouco um excesso do árbitro em relação a isso. Ele estava errado? Não, ele não estava errado, porque ele interpretou a regra e a interpretação dele foi essa, e aí não tem como a gente chegar a solução nenhuma. Na verdade, o futebol tem isso. A maioria das situações vale a interpretação do árbitro. E como eu disse anteriormente, cabe ao jogador evitar que seja mal interpretado. Vidimantas, um abraço, bom trabalho nesse meio de semana e mais uma vez você com todas as informações dos times do sul do estado e a gente torce, né, para um grande clássico no Virotão e acima de tudo, né, Vidimantas, depois dos últimos dias, o que aconteceu na Bolívia principalmente, paz, paz e paz é o que a gente pede ao torcedor do Naviraense e ao torcedor do Ivinhema. O torcedor precisa entender que é apenas um jogo de futebol, ninguém está jogando a vida ali. É apenas um jogo de futebol, vale a vitória, vale a derrota e um sarro depois do jogo. Se ganhou, você tira uma do adversário, se perdeu, você ganha com o sarro e espera a próxima rodada. O torcedor precisa entender que o futebol é dessa maneira e os jogadores que ali é uma profissão, eles precisam fazer o melhor, mas que do outro lado está um companheiro de trabalho que também tenta fazer o seu melhor, assim como nós, da imprensa, também tentamos fazer da melhor maneira o nosso trabalho. Tá aí, Rogério Vidimantas com as informações do Grupo B, da 9ª rodada do Campeonato Estadual no Futebol na Canela. Futebol é a nossa paixão.